Salve, torcida corintiana! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Timão. Recado dado, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. A juíza Juliana Maria Macari Gonçalves, do Tribunal de Justiça de São Paulo, decidiu negar o pedido de tutela de urgência feito por conselheiros do Corinthians que buscavam a retomada imediata da presidência do clube por Augusto Melo. Esse pedido tinha como objetivo suspender as decisões tomadas pelo atual Conselho Deliberativo, presidido por Romeu Tuma Júnior, e restabelecer Melo no comando da entidade. A juíza, contudo, avaliou que não havia elementos suficientes para uma decisão provisória que alterasse a situação atual. Essa negativa mantém a situação política do clube em um estado de indefinição, deixando os torcedores e os envolvidos na diretoria em expectativa sobre os próximos passos da disputa interna. Em sua decisão, a magistrada ressaltou a importância de que as partes envolvidas apresentem provas concretas antes de qualquer julgamento sobre o mérito da questão. Esse posicionamento revela o cuidado da Justiça em evitar decisões precipitadas que possam afetar profundamente a estrutura administrativa do Corinthians. A análise criteriosa demonstra que o processo deve seguir seu curso normal, com todas as evidências sendo devidamente avaliadas, para que haja uma resolução justa e fundamentada. Assim, a disputa pelo controle do clube permanece complexa e ainda longe de um desfecho, o que requer paciência e atenção de todos os envolvidos. A ação judicial apresentada pelos aliados de Augusto Melo foi motivada por uma decisão da Comissão de Ética do clube que afastou Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo e anulou todas as deliberações tomadas por ele desde o início do mês de abril. Essa decisão gerou uma forte mobilização dentro do Corinthians, tanto no âmbito interno quanto na esfera judicial, pois questiona diretamente a legitimidade da gestão atual e o andamento das decisões que impactam a governança do clube. O conflito evidencia uma crise profunda nos bastidores da instituição, envolvendo diferentes grupos com interesses divergentes e a disputa por consolidar o controle político e administrativo da entidade. Com o indeferimento do pedido liminar, a presidência do Conselho Deliberativo continua indefinida e o clima de tensão permanece. Para os conselheiros que solicitaram a tutela, assim como para a torcida do Corinthians, essa decisão significa uma pausa momentânea, que pode ser o prenúncio de um processo judicial mais longo e detalhado. Enquanto o impasse perdura, o clube enfrenta um momento delicado em sua administração, pois os embates internos refletem na imagem pública e comprometem a capacidade da diretoria de tomar decisões estratégicas que sejam fundamentais para o futuro do clube. Nesse contexto, fica evidente que a disputa pelo poder no Corinthians exigirá um processo cuidadoso e prolongado, que demandará paciência e vigilância por parte de todos os envolvidos, assim como dos torcedores e observadores externos. A Justiça seguirá aguardando a apresentação de provas consistentes para avaliar o mérito da questão e proferir uma decisão definitiva. Até lá, o clube permanece em um cenário de incerteza, com seus dirigentes e conselheiros em constante confronto, tentando assegurar que seus interesses prevaleçam em um momento decisivo para a governança e o futuro da instituição. O Corinthians, um clube historicamente conhecido por sua garra, técnica apurada e por proporcionar momentos inesquecíveis aos seus torcedores, hoje enfrenta um cenário preocupante que muitos consideram a verdadeira morte do seu bom futebol. O que antes era símbolo de entrega e qualidade dentro das quatro linhas parece ter se perdido em meio a uma série de crises internas e conflitos administrativos que desviam o foco do principal objetivo, o desempenho esportivo. A falta de estabilidade e a desorganização política dentro do clube têm gerado reflexos negativos diretos no time, que, aos poucos, vai deixando de lado a identidade que encantava e fazia a alegria da torcida. A perda desse padrão de futebol é sentida não só nos resultados, mas também na maneira como o clube se apresenta em campo, sem conseguir traduzir em jogadas a força e a paixão que deveriam marcar sua trajetória. Essa decadência do futebol corintiano não pode ser vista apenas como uma fase ruim ou um momento passageiro, trata-se de um sintoma mais profundo de uma instituição que atravessa turbulências que comprometem seu próprio futuro esportivo. A incerteza e os embates internos parecem corroer a base que sustentava o time, afetando a motivação e o preparo que outrora impulsionavam as vitórias. O ambiente instável e as disputas pelo poder têm resultado em decisões erráticas e falta de planejamento, que se refletem diretamente na qualidade das apresentações dentro de campo. Para os apaixonados pelo clube, é doloroso assistir a essa transformação, que mais do que um declínio técnico, representa a morte gradual daquele futebol vibrante e vencedor que fez do Corinthians uma verdadeira paixão nacional. A atual crise que aflige o Corinthians vai muito além de uma simples fase ruim no desempenho esportivo, ela reflete um colapso profundo na estrutura e na identidade do clube, que há décadas foi sinônimo de garra, técnica refinada e uma paixão contagiante dentro de campo. O que se vê hoje é um time que luta para resgatar a essência que sempre o diferenciou, mas que encontra barreiras internas difíceis de superar, provocadas por uma gestão instável e conflitos políticos que desviam o foco do que realmente importa, o futebol.
A ausência de um projeto claro e consistente faz com que as decisões tomadas sejam reativas e, muitas vezes, contraditórias, afetando diretamente o ambiente do clube e a qualidade das atuações em campo. Essa perda gradual do futebol vibrante e eficaz não só compromete os resultados esportivos, mas também mina a confiança dos torcedores, que há muito tempo eram a maior força e motivação da equipe. A morte do bom futebol do Corinthians, portanto, não é apenas um problema técnico ou tático, mas um sintoma de uma crise mais profunda, que corrói a alma do clube e afasta sua torcida, que sofre ao ver o time perder o brilho que outrora encantava multidões. Além do impacto imediato na qualidade das partidas, essa situação delicada tem reflexos devastadores na relação do clube com sua própria história e identidade, que sempre estiveram ligadas a um futebol de resistência, talento e união com a massa apaixonada. A instabilidade administrativa cria um ambiente de insegurança que se reflete na dificuldade de manter um planejamento sólido, essencial para construir times competitivos e duradouros. A fragmentação interna e as disputas pelo poder resultam em decisões improvisadas, comprometendo contratações, projetos de base e a estrutura necessária para o desenvolvimento técnico e humano dos jogadores. Em meio a esse cenário, a esperança da torcida parece se esvair, substituída pela frustração diante de um clube que parece distante do prestígio e da força que já ostentou. Para reverter esse quadro sombrio, será preciso mais do que talento individual ou resultados isolados, será necessário um esforço coletivo e uma mudança profunda na forma como o Corinthians é gerido, para que o bom futebol volte a ser a marca registrada de um dos maiores clubes do país. Antes de continuar, bora deixar o like e clicar nas notificações no canal do Timão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. Torcedor corintiano, o que você sente ao ver seu clube enfrentando uma crise que parece apagar aos poucos o brilho do futebol que sempre encheu nossos corações de orgulho? É impossível não se perguntar até quando o Timão vai suportar essa estabilidade que corrói sua essência e compromete seu futuro? A paixão que une milhões de torcedores não merece viver um momento tão sombrio, em que a falta de planejamento e as disputas internas parecem sufocar a alma do clube. Como você enxerga esse cenário? Ainda há esperança de ver o Corinthians ressurgir com a força de antes ou essa morte do bom futebol é um sinal de que mudanças radicais são urgentes? Mais do que nunca, é hora de ouvir a voz da fiel torcida, que sempre foi o combustível para as grandes conquistas e a força que fez o Corinthians se tornar um gigante do futebol brasileiro. Você acredita que a solução está nas mãos dos dirigentes, ou acha que a mobilização popular pode ser um fator decisivo para cobrar transparência, compromisso e uma gestão realmente focada no futebol? O que você espera dos próximos capítulos dessa batalha interna? Será que a paixão dos corintianos será suficiente para resistir a esse momento de turbulência, ou precisamos repensar a forma como nos relacionamos com o clube para garantir um futuro melhor? E para você, que acompanha cada jogo, cada polêmica e cada decisão nos bastidores, qual é o papel do torcedor diante dessa crise que ameaça o DNA do Corinthians? De que forma podemos, juntos, influenciar para que o bom futebol volte a ser sinônimo do nosso time? Será que é hora de exigir mudanças profundas e cobrar responsabilidades, ou de apoiar com ainda mais fervor para dar forças ao time nessa hora difícil? A morte do bom futebol do Corinthians não precisa ser o capítulo final dessa história, mas para que haja um renascimento, precisamos saber o que você pensa, corintiano. Afinal, o clube é feito pela sua paixão e pelo seu grito nas arquibancadas. O que você tem a dizer? Notícias fresquinhas do Corinthians todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Corinthians. Até o próximo vídeo.